Eu lembro de ter feito uma oração. Falei, Deus, eu preciso mudar aqui no ambiente de trabalho. E alguém perguntou, cara, aconteceu, você não tá indo mais almoçar? Porque daí eu comecei a fazer um jejum mesmo. Eu não ia mais almoçar para ficar com Deus, para ver se acontecia alguma coisa diferente. E cheguei lá, a médica, depois da primeira avaliação, ele falou, você veio com alguém? Falei, vim, minha esposa tá lá fora, então avisa ela buscar sua roupa que eu vou precisar te internar agora. Você tá com mais de 70% do seu pulmão comprometido. Salve família, é um novo episódio de Criative-se começando. Esse é um ambiente onde nós interagimos, onde nós crescemos, onde nós aprendemos, onde nós nos renovamos. E cada episódio nós temos um convidado, um assunto que eu compartilho com você. E você pode nos encontrar nas plataformas de áudio, no Spotify, onde você pode nos dar 5 estrelas, para que a plataforma também promova para mais pessoas. No YouTube nós estamos dentro do canal Eleve. E no Insta você pode procurar Criative-se _podcast. Estamos também no TikTok, tem canal de cortes, tem muitos ambientes para a gente interagir, para você também deixar seu comentário, sua sugestão. E hoje eu tenho um convidado aqui, especialíssimo, alguém que inspira muita gente, alguém que anda com Deus e tem também ajudado muitos outros a ter uma jornada com Jesus. Eu estou aqui com Max Souza, Max Souza, pastor Max, o líder do Homens de Honra, o pastor da IC Florianópolis, a igreja que está sendo plantada lá, o marido da Carla, o pai do Gael, o melhor amigo do meu filho, Samuel, e o pai da Laura. Laura que nasceu ali perto também do nascimento do Levi, meu filho. E a gente tem uma história longa aí, né? Na caminhada aqui na igreja. Mas, enfim, quero te ouvir, Max. Você está bem? Como é que você está? Que bom te receber aqui. Amém. Uma honra, em primeiro lugar, estar aqui. Estamos juntos nessa mesa. Já ouvi tantas pessoas aqui, né? E temos, sim, uma história juntos, né? Tudo começou, na verdade, né? Através da tua vida. Foi meu primeiro encontro, né? Com Deus, foi aqui na igreja, num sábado à noite. Eu me lembro, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar e eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive, né, de trazer uma mensagem foi num sábado à noite. E eu lembro o nome da mensagem, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Inspirado no Cidade Negra. Aquele louvor, né? Que todo mundo conhece, né? Daquele ministério Cidade Negra. Quando você falou assim, num sábado à noite, me lembrou assim, aquele momento, que você falava isso também, né? Sim. Às vezes citava você pregou não foi só uma vez, né? Sim. Aí você citava em algumas pregações. Porque você já falou bem a introdução, eu sou ruim para me apresentar, e graças a Deus você fez uma introdução boa aí. Porque eu me converti no sábado à noite, eu me casei no sábado à noite, eu me batizei no sábado à noite, Uau. eu preguei a primeira vez no sábado Uau. à noite, e foi tudo isso que eu disse aquele dia. Então, e o sábado à noite foi um dia da semana que era talvez um dos piores dias antes de eu conhecer Jesus. Foi nos sábados à noite que aconteceu muita coisa ruim na minha vida, né? Então, eu nem tenho as marcas exatamente lá da infância, mas talvez tenha sido alguma coisa com o sábado à noite, porque Deus tem uma coisa com o sábado à noite comigo. Então, prazer estar aqui, estamos juntos, vamos para essa resenha aí, vai ser uma bênção e uma honra estar aqui sentado nessa mesa. Sensacional, já me trouxe aqui muita coisa à mente. É interessante que muitas igrejas já não usam mais o sábado à noite para alcançar a juventude. E a sua história tem a ver com um assunto que a gente fala muito aqui, de renovação, de inovação, de liderança. E nós temos um líder, que é o pastor Carlito, que nos conduz muito para mudanças, para a leitura do tempo, para o alcance da nova geração, para se relacionar, se comunicar, para ter essa ponte entre igreja e cidade. E tem muitos ambientes, a gente está falando de igreja, mas tem muitos ambientes que são fechados em si. São aqueles ambientes que envelhecem, que tem cheiro de mofo, que não tem aquela conexão com nada de fora, que ficam ilhados. E ali Deus nos conduziu para uma história onde havia uma ponte, uma conexão, uma comunicação, uma renovação constante. E lógico, claro, isso é fruto do mover de Deus e a sua conversão também é o mover de Deus, que usa esse ambiente. Né? E ali você, no sábado à noite, se converteu, veio para Jesus. E como é que foi? Você falou da primeira vez que você pregou, né? Mas como é que foi sua conversão? Eu tive uma breve experiência com Deus no meu quarto, porém sem compreensão do que estava acontecendo ali.
Minha mãe já tinha se convertido, também bem no início da caminhada, e ela falava muito de Jesus para mim. Eu curtia rave, né? Eu tinha um outro universo do qual eu me habituava. Eu cresci sem pai, com um monte de lacuna. Agora mesmo, no dia que a gente está gravando esse podcast, eu estava conversando com a minha mãe sobre esses episódios, né? Dessa falta que minha mãe acabou fazendo porque ela teve que se virar para dar condições para mim e para meus irmãos por conta da separação dela com meu pai, que foi embora. Então isso gerou uma dependência de várias coisas, né? Então eu era aquele cara que eu conhecia uma menina, eu me apaixonava achando que ela seria a mãe dos meus filhos, me casaria, então eu me envolvi muito com isso. Eu me apeguei muito às pessoas e ao mesmo tempo eu não tinha o retorno, né? Era um bumerangue que nunca voltava. Eu ia muito e nunca voltava. Então eu não tinha aqueles amigos mais chegados, eu não tinha uma pessoa confiável. E eu comecei a buscar muito isso. Então foi num término de um relacionamento que eu me quebrei inteiro, né? Quando acabou o relacionamento, na época nós namorávamos à distância, e ali no Skype, né? Ou no MSN, um desses dois aí, né? Pra galera mais retrô aí, MSN, né? E eu fiquei sem chão, eu trabalhava de segundo turno, chegava meia-noite e meia em casa, tomava um banho, e a gente varava boa parte da madrugada conversando, né? Eu e ela. E eu falei, cara, e agora, né? O que vai acontecer? E eu fiquei muito mal. E eu lembro que eu tentei ligar para ela algumas vezes para reconciliação, porque ela bloqueou tudo ali e tal. E começou a vir aquele eco da palavra da minha mãe, né? Jesus e propósito, aquelas palavras que vêm assim, né, como um flash. Eu falei, cara, será que existe mesmo essa coisa com Deus, esse relacionamento? Eu vim de uma formação religiosa muito apática, muito fria, né? Não tive... Minha casa não tinha o hábito de orar, de fazer nada, né? E eu falei, cara, eu vou ousar fazer uma oração. Hoje eu não sei nem como foi essa oração, sinceramente, mas foi algo do tipo, Deus, se o Senhor existe, eu vou ligar de novo e ela vai atender. E já tinha ligado muitas vezes, pastor, mas muitas mesmo. Insistentemente. Como eu disse, estou resumindo, né? Eu era um cara muito dependente. Então imagina esse cara que... É como os jovens, né? Termina um namoro, parece que você arrancou um braço do cara, né? O cara está sem um membro. Então eu falei, a única coisa, né, que eu tinha acabou. Agora eu vou ter que ir de novo, ir para as festas, eu vou ter que usar droga, vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu fiz essa oração enquanto eu discava o número dela. E quando tocou a primeira vez, ela já atendeu na sequência. Eu não consegui falar nada. Aquilo que nós lemos na Bíblia que Deus fez com os leões, lá com Daniel, né, que fechou a boca deles, Deus fez comigo. Porque se eu tivesse a oportunidade de falar, eu voltaria com ela. Ela começou a ouvir meu choro copioso ali, teve uma hora que ela se rendeu, ela falou, tá bom, vamos voltar, então esquece tudo. Eu lembro também dessa voz dela querendo uma reconciliação. E eu não conseguia falar, porque eu chorava, pegava o telefone, e foi uma coisa sobrenatural mesmo. Eu estava sentado como eu estou aqui num desktop, num computador, e eu caí de joelhos quando ela atendeu, porque foi uma coisa muito rápida, né? Eu falei e Deus já fez. E naquela noite eu passei boa parte dela acordado também, como já era de hábito, mas não mais com ela conversando, mas com Deus. E foi uma conversa muito rasa, vazia, né? Eu não tinha ainda noção. E quando eu voltei para o trabalho na sexta-feira, isso foi na quinta-feira, isso foi em outubro de 2007, 13 de outubro de 2007. E aí eu falei para um amigo, eu percebi, tinha um cara no trabalho que eu falei, cara, esse cara ele é diferente. Ele não entra nas bagunças, ele não mente como alguns outros, ele tem uma postura diferente com mulheres. As brincadeiras dele são bem legais, assim, com limite, né? O cara maduro. E eu fui contar para ele essa experiência e ele falou, cara, procura uma igreja. Ele só falou isso para mim. Ele falou, acho que Deus quer alguma coisa contigo. E eu descobri que ele era cristão. E aí eu fui no sábado à noite, lá no Eleve, né? O então Conexão Livre, né? Conexão Livre. E era um retorno de acampamento, aquele culto assim, não leve visitante, é um culto para crente, né? Mas não era necessariamente o culto. Eu sempre brinco que era como se tivesse um cano na tua boca, o outro no meu ouvido e tudo parece que foi para mim. Vocês estavam falando de comunhão, das histórias, aí tinha vídeo da galera se divertindo e tal, e sobe um para dar um testemunho. Que a galera não deixou dormir, aquela bagunça, né? E culto de jovem para mim, ou igreja, né, melhor dizendo, era uma coisa, aquela formatação que muita gente tem na cabeça. Cara, eu vou chegar lá, vão me julgar. Eu não tinha nem roupa para ir para a igreja, assim, aquela roupa de crente, né? Então eu fui com as roupas e o hábito que eu tinha, né, o jeito. Eu falei, será que vão me aceitar lá? Eu não conhecia nada, a verdade é essa.
E foi o melhor lugar que eu podia ter ido naquele sábado à noite. Eu tive que recusar muitos convites, vencer muitas coisas daquela quinta-feira para o sábado. E deu tudo certo, deu tudo certo. Nunca mais, pastor. A única mulher que eu me relacionei é minha esposa. Depois desse encontro com Jesus ali. Exatamente. Nunca mais usei droga, nunca mais fui pra uma balada, nunca mais... Muitas coisas, nunca mais. Eu luto com um monte de outras. Minha história é grande, tem um desafio pela frente ainda. Tem uma lista aí. Mas algumas coisas nunca mais aconteceram. Tudo por causa de um encontro. Quantos anos você tinha naquela época? Tinha 21 anos. 21. Olha só, pesquisa sobre isso. Tem até um episódio do Mike Brodeur, que você pode ouvir aqui no Creatives, dá uma olhada lá. A galera, sempre quando eu invento um episódio no meio, eles me mandam no WhatsApp aqui qual é o número do episódio. Eles vão colocar aí na descrição depois. Mas Mike Brodeur ele fala o seguinte, que todos os avivamentos históricos, a maior massa de conversões foi de pessoas abaixo de 25 anos de idade. Uau. E se você for estudar também, você vai ver que a maior parte das igrejas que se tornam pós-cristãs, países que se tornam pós-cristãos, as igrejas perderam os jovens, uma geração passou e a igreja virou um museu, bar, cinema. Então, assim, para você ver a importância do alcance da nova geração, da conversão de jovens, de histórias como a do Max, que hoje é um pastor, plantador de igrejas, né? Alguém que inspira famílias no mundo inteiro, que inspira homens a ter uma caminhada com Deus. Então é impressionante. E você fez parte daquela massa de conversões que nós tivemos, que nós temos tido, na verdade, né? Uhum. Há muito tempo, né? Num derramar que Deus trouxe aqui na nossa igreja. E eu estava ali, Max, eu lembro aí de quando o sábado à noite, a sua história, você ir até ali, e essa transformação que é tão poderosa, nunca mais usou drogas, nunca mais teve relacionamentos abusivos. Na verdade, o próximo relacionamento foi da esposa. Aí você encontrou alguém para casar mesmo. A mãe de seus filhos. Eu lembro que a gente... Eu via a Carla aqui na igreja, mas a gente nem fez amizade aqui na igreja, né? A gente estudava junto. E foi um semestre apenas que eu fiz de faculdade, até que eu pudesse entender que eu tinha um chamado pastoral. E eu falei, eu não vou ser designer de interiores, porque era um curso que eu fazia. Pregando, né? Eu não vou ficar desenhando, criando coisa. Então, deixa eu sair logo dessa faculdade. Mas foi exatamente nesse semestre que eu conheci a Carla lá na faculdade. Mas eu falava, eu vi essa menina na igreja, né? Nossa igreja tem um tamanho razoável, né? Naquela época já tinha um tamanho razoável, né? Então eu falei, vou começar um relacionamento aqui. E eu entendo hoje, a gente conversa, que eu fiz aquele semestre só para poder conhecê-la, porque a gente começou naquela época um projeto de oração, de leitura bíblica, de adoração na faculdade, né? E aí eu levava ela, convidava ela para ir lá, depois ela começou a me dar umas caronas para a vigília. Eu comecei aos pouquinhos a trazer ela mais para perto da nossa galera ali, né? Porque eu cheguei e mergulhei mesmo, né? Você deve lembrar como aquela galerinha nossa ali, a gente estava muito na pilha mesmo, por querendo muito Deus, né? E aí foi assim a história, né? Começou tudo lá na faculdade, mas rapidinho a gente já conectou aqui na igreja. Na verdade, o designer era Deus, né? Mudando completamente o ambiente da sua vida, conectando você com a Carla. Eu lembro que eu fazia umas maquetes, cabia no meu colo, assim, né? Uhum. Eu ligava para ela, às vezes, à tarde, falava assim, você vai de carro hoje? Ela sempre ia de carro, né? Aquela pergunta boba, né? Você vai de carro? Ela, não vou, por quê? Então é que eu tô com uma maquete para levar para a faculdade hoje e na van é ruim, porque tem muita gente. A maquete desse tamanho, né? Tamanho da caixa de sapato. Na hora que chegava no carro, ela já dava aquela olhada para mim. Ninguém é menino, né? Pô? Ela falava, é essa aí maquete? Eu falei, é. Ah, então tá bom, vamos lá. A gente brinca, criava situações para estar junto, entendeu? A gente não sabia o que ia acontecer. Lógico. Mas já são aí muitos anos, já tem uma história aí legal junto. Sensacional. E eu lembro que a gente tinha uma máxima, né? Que a gente teve um tempo de muita inconstância no Ministério de Juventude. E aí a gente passou a falar assim, chegou sábado, Jesus não voltou ainda, pode vir que tem culto. Voltou de acampamento, não vai ter culto? Não, vai ter culto. Ah, mas como é que vai ser? Não, a gente vai estar aberto, a gente vai contar como foi importante aquela experiência. Quem não foi no acampamento de igreja enquanto juventude, não foi jovem de igreja, né? Então a gente vai compartilhar essas experiências, a gente vai ter um culto diferente, mas vai ter culto. Eu lembro da conversão do Claudião, que foi... Eu vou trazer o Claudião aqui, gente. Que foi numa volta de viagem missionária. Uhum. E ele vendo aquele culto diferente também.
a galera tocando um rock lá uma hora, ele levantou a cabeça, né? E já conectou o coração dele e ele veio para Jesus. E, Max, você se tornou, assim, essa referência, né, que eu estou falando aqui. E o que você vê, assim, se você pudesse resumir, assim, pontos de transformação mais importantes para você nessa jornada com Jesus, além da conversão, além da cura emocional e que você teve, então, essa conexão com a Carla, onde você vê, assim, os pontos de transformação na sua história? Eu lembro uma frase, você perguntando agora, do pastor Fabiano, que nem foi naquele tempo, ela é recente, mas eu acho que se aplica para a pergunta. Eu lembro de uma vez a gente conversando alguma coisa de vencer algum pecado, algum comportamento, e ele disse: Max, o seu desejo por Deus precisa ser maior que qualquer outro desejo. E sinceramente, às vezes eu estou num lab, num workshop, alguma coisa sobre plantação de igreja, sobre ministério de homens, e a curiosidade das pessoas é saber qual que é a estratégia, né, para fazer isso, aquilo. E a minha estratégia de transformação, se é que tem alguma coisa assim, foi minha sede por Deus. Foi minha vontade de discernir a vontade dele, foi aprender. Eu servi o exército, então aprendi a obedecer, né? Aprendi a chegar a uma ordem e não relutar muito no coração. Então eu nunca tive essa dificuldade em Deus me pedir algo e eu fazer. Então, algumas coisas... eu acho que uma marca assim, que hoje eu posso dizer... foi minha extravagância lá no começo de tudo, para rapidinho. Eu lembro de uma galera dizendo assim, vou ser mais prático. Ah, Deus fez rápido com você. De eu pensar assim, não, Deus não fez rápido comigo, Deus quer fazer rápido com todo mundo. Poxa, você pega a história de Paulo, você pega a história de alguns caras, não demorou muito tempo para eles entenderem, mas porque com certeza dentro existia um desejo de fazer aquilo que Deus estava chamando. Então, eu namorei muito pouco tempo, né? Eu casei muito rápido, porque eu entendi que era aquilo ali. Então, para que eu vou ficar aqui, né? Essa luta, enrolação. Eu fui enviado para o meu chamado muito rápido, né? Eu não sei se tem algum outro caso aqui, mas eu tive que assinar um termo que eu ia terminar a minha faculdade teológica, porque eu já era pastor de uma igreja. E o paizão falou, não, eu vou te ordenar porque é muita demanda para a gente toda hora ficar enviando um pastor aí para Taubaté, né? Então deixa eu te ordenar, mas você vai assinar um termo perto da igreja que você vai terminar a sua faculdade. Então eu fui ordenado antes de terminar meu curso teológico, de fazer um concílio, tudo isso. Mas era porque eu queria muito, sabe? Eu falhava muito, mas eu queria muito acertar. Então a intensidade, a extravagância, que é uma marca que eu não quero nunca perder na minha vida, né? Eu estou sempre... Não é nenhuma cobrança, mas eu estou sempre naquela autocrítica, dizendo, cara, será que eu estou sendo radical? Porque se eu não estivesse sendo radical, eu não estou no meu melhor. Eu preciso viver um evangelho radical, viver um evangelismo radical, viver uma entrega radical. Tem que ser um pai radical, tem que ser um marido radical. E quando eu digo isso, é entregando tudo que eu posso. Então não tem uma coisa assim específica, mas foi olhar para aquilo que eu fazia e dizer, isso não cabe mais. E peraí, deixa eu ver como que eu fazia para outras coisas. Como que era com a balada, como que era com o meu time de futebol. Era tudo muito extravagante, era tudo muito radical, era tudo muito intenso. Então, peraí, é só virar a chave. Eu preciso agora ativar esse modo para Deus. Então, vou fazer um jejum? Ah, cara, peraí, entregar isso aqui vai ser radical? Não. Então, vamos num nível hard. Orar esse tanto de tempo vai ser... Não, acho que pode um pouco mais. E isso foi acelerando muitos processos, né? Então, se tem alguma coisa precoce na minha história, eu, na verdade, nem remeto isso, não trago isso para mim. Acho que Deus me empurrou mesmo, me deu... Ele permitiu muita coisa na minha história, né? Para que eu pudesse entender que com ele seria muito melhor essa intensidade. E, de fato foi. Então, até hoje vale a pena ser radical. E é interessante assim que a sua fome te levou para uma disponibilidade absurda, né? O seu secreto a gente não via, a gente viu o impacto dele no público. Mas eu lembro que rapidamente você estava servindo multimídia. Aí eu lembro de você mandando as mensagens, né, pedindo os slides, você sempre mandava, parece que era entre parênteses, né? Para dizer que não era alguém que tinha invadido sua conta de MSN, de Skype e tal. Então, rapidamente você estava ali e liderando, e dali, quando você se casou, outra coisa que me marcou é que você percebeu que tinha muitos casais, eu não era casado ainda, se casou primeiro que eu,
E eu lembro de um sábado à noite que não podia deixar de ter sábado, que estava todo mundo no seu casamento, que eu tive que fazer um momento e voltar para o culto, né? Que era o preço que a gente pagava para que aquilo ali não parasse de acontecer, né? E aí logo você veio me perguntar, né? Tem um pessoal se reunindo lá em casa, o pessoal quer aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a Bíblia, o pessoal quer caminhar com Jesus, como é que eu faço, né? Aí a gente fala, então vamos transformar isso numa célula, num pequeno grupo. E aí você começa aquele primeiro pequeno grupo, célula de jovens casais da igreja, que rapidamente se torna 2, que se torna 10, e que daqui a pouco a gente tem o Eleve a 3, que é o Ministério de Jovens Casais acontecendo. E rapidamente também, o paizão só me avisa, né? Esse jovem aqui, o que você acha dele? Na verdade, ele perguntou antes. Quando ele perguntou, eu falei, já perdi, né? Eu brinco assim, que o Ministério de Jovens é assim, você encontra as pessoas, perdão, Max, mas as pessoas chegam meio estragadinhas, como isso, eu né? também voltei para Jesus perdão, arrebentado, né? Uhum. E aí você investe. Eu até falo que o investimento no Max é um investimento que inspira muita gente, que é pouco investimento para muito resultado. E aí, então, o investimento acontece, as pessoas vão sendo transformadas, daqui a pouco seu pastor sênior vai pegar ele para outra área da igreja, para você ganhar mais gente para Jesus também. Porque se, né, o Ministério de Jovens não estiver gerando gente para as demandas da igreja. E eu lembro que, assim, quando eu cheguei aqui na igreja da cidade, eu sentia muita falta de plantar igrejas, porque não era muito a nossa cultura, por causa do jeito que nós éramos, até com uma herança de denominação que a gente tinha e tal. Não era muita cultura. Até se plantava, mas era algo assim, com uma velocidade menor, não era muito assim, uma igreja que era a mesma igreja, era algo bem diferente, né? Tinha aquela coisa de dar autonomia, né? Exatamente. Então, quando foi Taubaté, que foi você que foi para lá e tal, ao mesmo tempo que eu tinha essa sensação, puxa, surgiu um líder extraordinário e já foi, né? Eu tinha aquela sensação que foi a sua disponibilidade também que gerou isso, né? Sair do emprego, né? Cidade diferente, rapidamente você estava ali pastoreando gente. Quantos anos de convertido? Tinha 2 e pouquinho, né? Não, 3 e pouquinho, né? Não 3 tinha anos dado e pouco 4 de anos convertido, ainda. já plantando uma igreja numa cidade nova e tal. E aquilo também pulsava no meu coração de ver a igreja avançando, enviando os jovens, dando destino para os jovens, e uma cidade cheia de cabecinha branca, cheia de crianças, e ali, né, honrando um pastor recém-formado e abraçando aquela visão que hoje é uma baita de uma igreja, sensacional. E eu acho que tem uma parte do seu testemunho que também faz parte dessa fome que você tinha, era o grupo de oração, o culto, né, que você criou no horário do almoço na fábrica que você trabalhava. Isso mesmo. Como foi essa história? Aqui do lado da nossa igreja tem uma fábrica, né, aqui em São José dos Campos. E eu trabalhei ali no início da construção aqui da colina e eu nem era da igreja, como eu disse, né? Bem na sequência já cheguei. E aí eu lembro de não ver produção assim no meu dia a dia de trabalho. Eu ainda tinha muita dificuldade com algumas coisas básicas no dia a dia do trabalho. Brincadeira, aquela resenha, crítica de alguém, aquela coisa que eu falei, eu preciso mudar. Eu lembro de ter feito uma oração, falei, Deus, eu preciso mudar aqui no ambiente de trabalho. As poucas mensagens ali, a visão da nossa igreja, ganhar todas as pessoas para Jesus, começou a me incomodar, porque eu tinha uma vida de crente ainda muito dependente do ambiente coletivo, do culto, da célula, de estar junto com as pessoas, né? E quando eu estava sozinho, eu não conseguia me desempenhar muito bem. E Deus disse para mim, leva uma Bíblia para o trabalho. Foi essa a fala que Deus me deu. E eu lembro que eu tinha um café de 15 minutos, bem no início da manhã, e eu tinha o almoço, né? E então no café eu fazia uma leitura, alguma coisa, anotava alguma coisa num papel, e na hora do almoço eu continuava a degustar daquilo ali. Com o tempo, a nossa igreja tinha aqueles esboços de papel, eu pegava aquilo no domingo, que era a mensagem do domingo, e levava para a fábrica para continuar ali, né, ouvindo, aprendendo um pouco mais. E eu lembro que já tinha uns 2, 3 almoços, 4, 5, que eu já não estava indo mais jogar aquele ping-pong com a galera na hora do almoço. E alguém perguntou, cara, aconteceu, você não está indo mais almoçar? Porque daí eu comecei a fazer um jejum mesmo. Eu não ia mais almoçar para ficar com Deus, para ver se acontecia alguma coisa diferente. E eu falei, cara, eu tô ali no vestiário da fábrica orando, lendo a Bíblia. E eu lembro de 2, 3 casos, a gente pode ir.
E eu falei, pode ir, embora, né? E aí eles iam almoçar e depois iam lá. E isso começou a virar hábito para eles também. E gerou um compromisso para mim, porque eu falei, vai chegar gente daqui a pouco aqui, né? Eu tenho que ter alguma coisa para falar. E aí, graças a Deus por esses esboços de papel, que eu separava ali, se a mensagem tinha 5 pontos, falava, vou falar de 1 ponto hoje. Tem que ter amanhã assunto, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ainda aprendendo a lidar, né? Devocional, vida com Deus. Mas Deus dava um pão todo dia, um pão fresco, a gente conversava e a gente orava junto. Só que isso começou a se multiplicar muito rápido. E ambiente de fábrica, um monte de homem dentro de um banheiro, eu falei, isso aqui vai virar piada, deixa eu trocar logo o ambiente, né? E aí a gente foi para baixo. Começou dentro de um banheiro, cara? Dentro de um vestiário. Tinha um vestiário. Era um vestiário, mas era um banheiro, né? Porque eram chuveiros desativados, e aí a gente ficava ali, né? Naquela ala de vestiário, né? Porque o mictório era do outro lado, então aqui era mais tranquilo, né? E aí era um banheiro desativado, um vestiário desativado. E aí eu falei, vamos para baixo daquela árvore ali. A gente mirou uma árvore na fábrica e foi para lá. Aí vai ganhando estrutura, né? A gente pega uns toquinhos de madeira, um pedaço de concreto para sentar. E eu lembro de aquilo ali ser muito rápido, porque era todos os dias, né? Não ia todo mundo todos os dias, era um público rotativo ali. Mas chegou muita gente muito rápido. Então tinha dia que chovia, né? A gente tinha que voltar para o banheiro. Tinha dia que estava muito sol, a gente tinha que procurar outro lugar, ou era mais rápido, as pessoas iam embora. Até que um diretor da fábrica ela deu uma sala para a gente. E aí eu lembro até na época, nós tínhamos o nosso time de recomeço aqui da igreja, eu consegui Bíblia com o Ministério Recomeço, aí o pessoal levou violão, aí quando não tinha violão tinha um sonzinho com CD, né? Na época do CD aí, para a gente fazer um momento de adoração. Então começou a ter uma ordem de celebração de um culto mesmo. Tinha momento para a gente adorar, tinha momento da palavra. E eu era um jovem, cara, apaixonado por Jesus, só isso. E tinha ali outras pessoas muito mais maduras. E eu vi muita gente chegando ali, né? Muitos caras se converteram. Muitas das vezes que eu venho para cá, para São José, eu ainda ouço gente falando, cara, eu sou da época da salinha, porque daí eles usaram essa expressão. E isso alcançou o 2º turno e foi para o 3º turno depois ainda. Uau! Então foi uma coisa que eu pastoreei agora há pouco, Jacareí, né? Que é a cidade aqui do lado, e eu tinha membros lá que eram pessoas que a gente ganhou na salinha, né? Pessoas que a gente andava até junto ali, que são da época dessa sala. Então, eu digo uma coisa assim, pastor. Tem muita gente que recebeu um chamado de Deus e está esperando um convite para fazer. Quando Deus me disse que eu seria pastor, eu não esperei me dar um microfone e um púlpito. Eu fui pregar no vestiário da fábrica, eu fui pregar no corredor da fábrica. Eu era o cara que sexta-feira chamava todo mundo para ir para balada. Eu falei, eu preciso só mudar agora o convite, o lugar que eu falo, né? Eu estou indo para um outro lugar, eu tenho que levar as pessoas para lá. Se eu achava que ontem era o melhor lugar para levar as pessoas, hoje eu tenho um melhor lugar ainda. Então, a gente precisa se posicionar em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer antes da função. O que Davi fez quando ele derrubou Golias foi a mesma coisa que ele fazia antes. Antes ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando ele derrubou Golias, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quando aquele cara chegou e ninguém tinha coragem de ir para cima dele, ele falou, esse cara está afrontando a minha nação, pô, minha nação tem um Deus, eu vou mostrar para esse cara que ele não pode mexer com as ovelhas do meu pai não, porque é o que ele fazia antes. Ele tirou as ovelhas, bichinho, da boca de um leão, da boca de um urso. Ele estava tirando as ovelhas, os homens, as famílias, das mãos de um gigante. Porque ele já fazia o que ele foi chamado para fazer. Tem muita gente, acho que, esperando aquele convite, né? Cara, você quer pregar? Cara, você quer fazer isso? Cara, você quer... E a gente... E ter essa estrutura, assumir essas pessoas... Deus já chipou, né? Eu e você e todo mundo com o dom que ele escolheu. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro, né? Esse filme aí, que é a nossa história, já está pronto. O diretor escreveu tudo, basta a gente querer viver o que Deus tem para nós. Então, eu comecei a viver antes de me chamarem para fazer. Do meu jeito, com uma certa autonomia, e por isso errei muito, né? Eu teria vergonha de pregar algumas coisas que eu falava no banheiro hoje. Mas algumas delas foram para o púlpito. Com certeza. Com certeza. Teve algumas que ficaram lá, mas teve algumas que, isso aqui eu vou falar na igreja. E graças a Deus pelo papelzinho, porque daí eu não precisava criar, né, algumas coisas. Mas Deus fez, né? Apesar de mim, Deus fez. Então, se tem algum fruto daquele tempo, é por conta de uma disposição, né? Não era o melhor cara para falar, até porque quando montou o grupo na salinha, eu descobri que na fábrica tinha pastor, tinha presbítero, tinha um monte de gente de um monte de igreja que não fazia nada. Então, muitas vezes não é isso, né? Não são os títulos. Eu lembro dos caras, quando chegavam e viram aquela coisa crescendo, e olhavam, né? O que esse moleque está falando?
E eu, graças a Deus, sempre tive também um coração muito com vontade de compartilhar. Então, não era só eu que falava, né? Eu comecei a dar oportunidade, como dizem, né? Os pentecostais aí. Seu curso também tinha convidado para falar convidado, tinha Hoje tem ministério um cara de que louvor. vai falar aqui e tal, vamos receber ele. Tinha testemunho, aos poucos. E eu comecei a ter gabinete, né? Porque da galera que falou, Marcos, queria trocar uma ideia contigo e tal. Às vezes aquele trajeto mísero ali de 15 minutos no ônibus até chegar em casa, alguém sentava do lado no ônibus. Cara, tá acontecendo isso com a minha vida. E eu era quem? Eu era um jovem lutando com um monte de outras coisas para resolver, solteiro, recém-convertido, mas que tinha uma fome, tinha uma sede de fazer, de estar com ele, né? E Deus fez, foi assim que começou, né? A graça foi poder da grade acompanhar a construção do hoje Auditório Comunidade, né? Que era a única coisa que estava pronta aqui até que eu fiquei na fábrica. E aí depois teve algumas transições profissionais até que chegasse o convite para ir para Taubaté, mas foi isso aí. E simultâneo a isso, a gente via você, restauração, estava lá, reação, estava lá, programa de discipulado, estava lá. Quando você chegou, eu trabalhava numa área da igreja que eram as baias, né? Então, os aconselhamentos eram meio que eu aqui, aí a pessoa que estava sendo aconselhada aqui, aí do lado, né? Então, aí às vezes eu via você chegando, você veio falar comigo. Eu falava com você, orava, tal, às vezes era rápido, às vezes era... Aí daqui a pouco você chegava e falava com outro pastor. Aí no outro dia, eu lembro que você chegando com a Carla e tal, falando com a Tuca na época, falando, todo dia esse cara está aqui, né? Toda hora aconselhamento. Então, foi um turbilhão, né, de experiências que iam acontecendo ali simultaneamente, você no processo sendo usado por Deus. E para você que falou assim, a igreja não faz mais o papelzinho, aplicativo, irmão. Isso. Pega lá o aplicativo, você não tem só o esboço do último domingo, você tem do sábado, você tem dos homens de honra, você tem do feminina, para o encontro de mulheres, você tem ali conteúdo para uma vida ali dentro, né? E tudo disponível, é só você querer. E eu lembrei da minha história, Max, porque quando eu voltei para Jesus, incendiado e pregando para poste, chegava em casa, não conseguia entrar, tinha que falar para os vizinhos. E os vizinhos queriam me ver no outro dia saindo, né? Então, se tivesse um bullying, ia ser mais pesado, né? Que eu ia jogar bola com eles, às vezes, no final de semana. E aí, então, eu me lembro que quando eu me conectei com a igreja do meu pai, e aí teve uma vigília que eu assumi numa sexta-feira, porque não tinha mais ninguém para assumir, porque eu chamei para orar e ganhei de presente uma oportunidade de chamar os jovens para orar, né? Boa sorte, meio que assim, vai lá, vê o que vai dar. E o povo veio, eu ouvi uma pregação de um outro pastor no sábado, de jovens, para pregar na próxima sexta. Então, sem papelzinho. Sim, tudo na mente. Tudo na mente, eu anotava tudo e tal. Eu tenho uma pasta lá em casa até hoje. Esses dias eu falei, jogar fora. Nossa, não vou jogar não. Que tem assim, dessa grossura, que é cheio de A5, né? Metade de 1 a 4, de coisas que eu anotava, de pregação de outros, pregação de célula e tal. Porque, assim, se a gente tem vontade de compartilhar, vontade não, disponibilidade, Deus está queimando nosso coração algo, alguma coisa aconteceu em algum lugar, né? Sim. É o menino que sai com a marmitinha de casa, né? 5 pães, 2 peixinhos. Devocional. Qualquer hora, Deus vai te dar uma multidão para alimentar. Boa. E a força não vai ser no seu braço, não. Tá? Os seus 5 pães e 2 peixinhos serão suficientes. Amém. Amém. Boa. E, mano, deixa eu te falar. Já está no mano aqui já, né? É isso. Pô. É isso aí. Você plantou a igreja em Taubaté, plantou a igreja em São Paulo, desbravou ali os primeiros encontros na sua casa, aconselhando, cuidando até encontrar o espaço e tal. Depois voltou para Colina, né? Teve o A3, uma estação belíssima, frutífera. Depois foi para Jacareí, que já pegou uma igreja mais estruturada, mas estava com saudade de plantar a igreja de novo, né? Aí foi para Floripa, onde você que é de Florianópolis, você que está aí sem igreja, tá? A gente não abre igreja, a gente planta igreja. E igreja é de verdade, não é arrancando membro de outra igreja, não é levando gente famosa para encher auditório, não é abrindo CNPJ, é igreja de verdade.
é onde tem muita gente para ganhar fora da igreja, né? Muita. Então, não precisa pescar em aquário. Então, você que está aí sem igreja, você que está ouvindo o Max, seu coração está queimando, você está falando, cara, eu preciso de uma igreja. Vai para a igreja da cidade em Florianópolis. Mas eu queria te ouvir, o que você aprendeu plantando igrejas, especificamente? Porque é uma lição de liderança, é uma lição de caminhada com Deus, também para qualquer líder de jovens, qualquer líder de igreja, qualquer líder de ministério, qualquer líder de qualquer ambiente também pode aprender com isso. Eu cheguei na igreja, pastor, e eu tive muita mesa, né? Essa mesa aqui, eu precisei dela algumas vezes, né? Tua vida, lá naquele início, né? Eu tive alguns feedbacks que era aquele igual chá de boldo, né? A gente toma porque é bom, mas não porque gosta, né? Eu lembro de você dizer, cara, essa camiseta, você conhece essa frase em inglês aí? Eu dizia, não. E aí você dizia assim, então, cara, ela tá jogando contra o que a gente acredita e não é legal. E eu falei, não, mas essa camiseta aqui eu paguei caro dentro de mim, né? Não tinha essa rebeldia do lado de fora, mas dentro de mim eu falei, peraí, o cara vai agora a igreja vai te dizer a roupa que eu visto. E eu precisava de feedbacks nesse nível, né? Então, eu no dia seguinte estava jogando uma camiseta fora, estava transformando ela em um item da casa lá para minha mãe, né? Porque não dava mais. Eu tive gente dizendo, Max, pornografia é pecado. Max, não é assim que trata de uma menina. Você mesmo foi um dos caras que deu feedback lá atrás, né? Eu tinha um comportamento muito solto, né? Porque eu não tive pai. Então, Deus deu para mim homens aqui na igreja que me trouxeram para a mesa. Foram caras que me ouviram, olharam nos meus olhos, né? Colocaram a mão no meu ombro, disseram, vamos mais uma milha, estamos juntos. Então, eu estava falando com a minha mãe hoje mesmo sobre isso, né? No dia da gravação desse podcast. Eu falei, o que eu aprendi é o que eu tenho tentado dar. Então, esses processos de plantação de igreja também não tem uma mega estratégia, também não tem uma coisa... Tem quem eu sou e tem o que eu recebi. É como... que se eu fosse uma caixa d'água e está tudo dentro de mim, eu abro essa torneira e dou para as pessoas o que me deram. Então, sentar na mesa, ouvir as pessoas, me dedicar a elas. Essa semana mesmo, né, nós estávamos na praia lá, porque a gente não tem culto todo final de semana ainda, então a gente cria atividades com as pessoas, né, para estar junto, para não deixá-las sentirem falta e daquele ambiente. Nós estávamos na praia e tem um cara chegando, uma família chegando, né? E a gente falou, cara, vamos treinar junto, vamos para academia junto. E essa é a minha vida, né? Desde então. Eu e a minha família, a gente não faz nada sozinho. Nesse tempo, a gente vai abdicando de algumas coisas pelas pessoas e valoriza quem elas são, valoriza o que elas precisam. Então, a gente muda um pouco a nossa agenda, a gente dorme um dia um pouco mais tarde, a gente acorda um dia um pouco mais cedo, a gente suja mais a nossa casa. Eu sempre digo que quando você abre a sua casa... Gasta mais para encher a geladeira e esvaziar. Você vai sujar a sua casa, cara, mas alguém dali vai sair limpo. Você vai quebrar um copo, Olha mas aí. alguém vai sair construído em algo dentro dela, sabe? Você vai bagunçar a sua casa, mas alguém vai sair mais organizado. Então, é o que a gente faz. A gente abre a nossa casa, a gente transforma o sofá da nossa casa num centro terapêutico de cura. A gente não fica naquela lenga-lenga de conversa rasa, a gente já vai logo... tentando buscar essa intimidade, porque é quem nós somos, é claro, entendendo nosso limite, respeitando as pessoas, honrando o tanto que elas têm ou querem compartilhar. Mas se eu fosse dizer um DNA do Max ou da minha família, a gente é muito de estar na mesa, porque foi o que eu recebi. Eu não era esse cara, eu me transformei nele, me transformaram. Ontem eu falei aqui mesmo na celebração dos homens, que eu sou um mosaico do investimento de vários caras, né? Eu sou uma coxa de retalho, onde você vai encontrar aqui Marcos Madaleno, pastor Fabiano, pastor Tom, pastor Carlito, vai encontrar vários amigos que eu tenho, o toque deles na minha vida, né? Porque eu permiti isso acontecer, eu tenho tentado aplicar isso na vida das pessoas. Então, esse processo de plantação de igreja, que é no 1 a 1 mesmo, né? Porque quando você fala de 20 pessoas, 1 é 5% quase já eu nem sei de matemática, mas isso aí é uma porcentagem boa. Chega é totalmente diferente. Chega uma família, você fala, uau, meu Deus, é muita gente, então vamos lá. Então, não tem uma estratégia assim, mas tem uma dedicação, uma proatividade, tem uma vontade de estar com as pessoas que não é uma coisa minha somente. Deus plantou isso dentro de mim. E isso tem feito a diferença, isso tem dado de alguma forma algum fruto. As pessoas... tão carentes, né, de alguém para ouvi-las, de alguém para sentar e dizer, poxa, será que esse cara é confiável? E com o tempo a gente vai ganhando essa confiança, Deus vai abrindo as portas, não só da casa das pessoas, do coração delas, e a gente vai conseguindo
transformar isso numa multiplicação. E está dando certo por enquanto. E é o mesmo princípio da salinha da fábrica, é o mesmo princípio dos nossos encontros de mesa que vai para esse lugar onde uma igreja vai ser plantada, que vai começar do zero. Porque, gente, dá trabalho, né? Você falou da casa suja, inclusive a casa suja, o sofá. Você já pegou pro nugget aí, né, Gabriel? Já tem nugget, já tem corte aí, Pedro já vai pegando aí. Ó, então, quando você fala ali do sofá sujo, da casa suja, do dormir tarde, do mudar os horários, né? Quem tem criança, qual que é o impacto de mudança de horário? Tem gente que não pode mudar nada, né? Não tem como receber a arca em casa, né? Porque não tem lugar para ela, a arca muda, né? Não tem como, não tem espaço, não tem como é que vai ser, né? Alguém vai chegar perto, vai morrer porque o outro morreu chegando perto. E às vezes tem algo nosso que morre mesmo, para que aquela presença de Deus chegue na vida de mais pessoas. No caso de Obed-Edom, abençoou a nação inteira. E plantar a igreja é você relembrar o valor de cada pessoa, né, que você falou. Uma pessoa é muita gente para quem está plantando igreja. Muita gente. Eu estava no acampamento de adolescentes, nós tivemos 2 acampamentos com quase 500 adolescentes. E mais uma equipe de quase 100 pessoas. Então, eu cheguei para os líderes e falei assim, como é que faz se falta um? Porque uma mãe mandou uma mensagem no grupo dizendo assim, eu não vi meu filho na foto. Aquela mãe, sabe? Típico aquela mãe de que mãe. Descansa no Espírito Santo, que tudo está certo. Ela mandou, ó, eu não vi meu filho na foto aí e tal. Eu falei assim, cara, e se faltou um aqui? Tem alguém no meio do mato, como é que vocês sabem? Ele, não, a gente conta toda vez aqui na capela. A gente não faz isso todo culto para ver, porque no acampamento é diferente. Tem inscrição, tem nome de todo mundo, e adolescente, você tem aquele cuidado. Agora, num culto de 1.000, no culto de 2.000, no culto de 500, não precisa ser 500, não, pode ser 200. Falta 1, falta 2, falta 5, falta 10. O louvor, você está ouvindo aqui, a mesma pressão, a pregação flui, tem decisões no final, tem gente servindo. Você foi jantar, almoçar, fazer um rolê depois com um grupo de pessoas, você não sente falta, às vezes, de alguém. Você até lembra, às vezes não lembra, porque é muita gente que não veio. Você fala, nossa, alguém que senta mais ou menos ali, não veio hoje. Às vezes eu falo, aquela pessoa que veio no culto das 8, estava no culto das 19. A gente lembra de um ou outro, mas é diferente. Agora, quando você confere esse tipo de valor para cada pessoa, é um dos sinais de um mover de Deus, de algo que nos renova também ao propósito correto, ao valor correto que nós temos que ter em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer igreja, né? Sensacional. Nós não somos para sempre, né, pastor? Nós temos um prazo de validade, né? Então, valorizar o tempo que você está com a pessoa. Eu, hoje em dia, anseio muito pela sexta-feira à noite, que é o dia que a gente abre a nossa casa. Eu anseio muito pelos domingos, que a gente tem celebração, porque, como não é uma coisa de mentira, é de verdade, as pessoas sentem que você está ali por causa delas, não por causa do programa, não por causa do que vai acontecer, mas por causa delas. Então, eu tento... eu quase morri na pandemia, né, pastor? Eu senti o gostinho, não tinha vivido isso ainda, eu senti o gostinho do meu velório, né? Eu vi a possibilidade disso acontecer. Então, depois de junho de 2020, mudou muita coisa na minha mente. Ressignificou muita coisa. Precisei dessa experiência para valorizar algumas coisas que estavam ali do meu lado, e eu falei, cara, tá tudo aqui, né? E quando você começou a pergunta, dizendo, você estava com saudade de plantar igreja? Eu estava com saudade, pastor, porque... eu assumi a igreja de Jacareí e eu herdei o ministério de outros pastores que fizeram um excelente trabalho. E foi maravilhoso saber que alguém construiu algo tão lindo e relevante como foi a igreja que eu pastoreei. E eu dei continuidade naquilo ali. Mas quando você pode, se eu pudesse dizer, eu colocaria sim a experiência num ranking acima de começar algo... sei lá, não tem a ver com a minha cara, mas o desafio é bruto, é violento, sabe? Aquela coisa que você fala, tem que ser guerreiro mesmo para vir. E eu gosto desse desafio. Por quê? Porque isso faz você... porque foi o que você disse, eu cheguei numa igreja lá que acontecia algumas coisas no final de semana e passou, né? Alguém não foi no culto, eu não consegui falar com alguém, a semana que vem a gente continua. Ali não. Ali eu tenho aquela coisa, cara... aquela família não veio, será que eles chegam ainda? E você já mandou a mensagem, mas depois, cara, você fez falta.
E aí eu aprendi um pouco mais sobre isso, sobre o valor das pessoas elas não são para sempre aqui, né? Nós não vamos viver o tempo todo com os nossos filhos, esposa, amigos, igreja. Uma hora a gente vai embora ou elas vão embora. Então, aproveitar o momento, aproveitar essa oportunidade que nunca vai se repetir. Esse dia que nunca mais vai acontecer. Podem ter dias muito melhores, podem ter dias, mas esse dia que nunca mais vai acontecer. Então, bora viver ele com tudo que a gente tem que viver. Não é todo dia simples assim, mas se a gente colocar na nossa mente uma intencionalidade de viver, que é diferente de sobreviver, mas de viver, fazer esse dia valer a pena. Com certeza vai ser um dia especial. Sensacional. Valor de cada pessoa, valor de cada momento. Incrível. E essa história do Covid aí, cara, que você quase morreu. Foi punk, viu? Como é que foi isso? Presente de aniversário, né? 24 de junho de 2020, início de pandemia, março começou ali, né? Eu comecei a me sentir mal, fui fazer uns exames e voltei para casa. Eu fiquei ali nem pouquíssimas horas sendo avaliado e voltei para casa. No dia 27 de junho, de novo, fiquei mal e acabou que, né, fui avaliando um pouco mais. Até que no dia 2 de julho, depois de aquele dia 27 para o dia 2 ir piorando muito, saturação lá embaixo, no limite, eu tinha uma resistência com tratamento, médico, essas coisas. Sempre tive um cara chato para tomar remédio. Não, dorme, resolve, sente a dor um dia ou outro, passa, né? E aí uma amiga nossa lá da igreja, uma ovelha lá, um discípulo nosso, falou para Carla, se você não for levar ele agora, com esse nível de saturação, eu acho que é UTI, eu vou correr aí, vou arrastar ele. Aí eu vi a gravidade, ainda assim fui com um pijama por baixo e uma roupa por cima. Era frio, né, meio do ano, aqui na nossa região. E cheguei lá, a médica, depois da primeira avaliação, ele falou, você veio com alguém? Falei, vim, minha esposa está lá fora, então avisei ela buscar sua roupa que eu vou precisar te internar agora. Você está com mais de 70% do seu pulmão comprometido. Eu lembro que eu tinha uma fadigazinha, mas a gente estava quase parado, né? Pandemia, a gente ficava o tempo todo em fazer um live, sentado. Não tinha uma atividade que me fazia ter esforço demais, então não era tão sentido assim essa fadiga. Mas tinha uma fadigazinha, um cansaço. Imaginei eu, tô com Covid, vamos tratar de boa. E aí fui internado, né, naquele dia ali. E dali foi piorando, né? Foram 12 dias, né, de internação. Do primeiro, para resumir, né, do primeiro para o nono, foram todos os dias de muita piora. Foi indo tum, 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 como se fosse escada abaixo. E do 8º para o 9º dia, que é a noite do milagre, eu lembro de eu bater assim, eu sei que meu pulmão é nas costas, né, mas eu estava deitado, eu orava em línguas e batia assim no meu corpo, né, com a força mínima que eu tinha ali, e orando em línguas também no meu melhor ali, porque eu não conseguia falar direito, né. Eu estava já tomando banho com balão de oxigênio, sendo acompanhado, hora em hora tinha remédio, alguma coisa para fazer, tratamento, fisioterapia, né, que era aquela respiratória com as máscaras e tudo. Eu me mexia na cama, faltava o ar completamente, era uma coisa terrível, né? Você não conseguia respirar, que é uma coisa que você faz sem pensar. E você tem que pensar para respirar. Deixa eu respirar aqui, porque eu vou ter que virar na cama, eu vou ficar sem ar uns 2 minutos e meio. Então deixa eu preparar minha mente para eu me mexer na cama. E aí eu lembro de eu orar e bater e falei, Deus, o Senhor precisa fazer um milagre. Porque a informação no 8º dia, naquele final de tarde, foi, amanhã nós vamos te entubar. E aí nós vamos conversar com a tua família e tal. Eu falei, por favor, não fala com a minha família ainda, já que amanhã, quando for entubar mesmo, vocês me comunicam, e se eu puder falar com eles também, eu queria dar essa notícia. Ela falou, tá bom, então a gente vai te respeitar, mas amanhã a gente vai te entubar, porque não dá para a gente continuar com o protocolo do jeito que está, né? E eu lembro dela chegar às 7 da manhã, uma fisioterapeuta lá no hospital que eu estava, e ela dizia, olha, não piorou, tá igual ontem, vamos esperar até as 9. E ela foi de 2 em 2 horas, vim voltando. 7, 9, 11, 1 da tarde, ela ia embora às 5, ela que fazia meu tratamento. E quando chegou 5 horas, ela falou, hoje estabilizou, vamos esperar mais um dia. E aí veio o 10º dia, não estabilizou, melhorou um pouquinho, aquela melhora assim, né? Eles não explicavam muito, mas melhorou um pouquinho, ainda está muito ruim. E veio o 11º dia. E aí do 11º dia ela falou, olha, você está num quadro já que eu acho que a gente dá para levar você para o quarto, continuar o tratamento lá. E veio o 12º dia. No 12º dia ela falou, olha, eu acho que dá para a gente continuar te acompanhando em casa. Então foi naquela noite que eu orava em língua e falava, Deus, eu preciso fazer um milagre. Porque naquele tempo eu tinha uma TV no quarto, né? Entubava, morria. Entubava, não tinha mais retorno. Eram muitas histórias. Tinha 3 meses e pouco de pandemia, não sabia o protocolo clínico que se dava, não tinha vacina, remédio, né? E as pessoas perguntam, Marcos, você pensou que ia morrer? Em nenhum momento.
né? Apesar de ter essa voz do inferno na mente, né? O diabo ali te pressionando, cara, vai acabar, né? Vai acabar. Olha aí, você não consegue respirar. Eu não acreditava nisso. E pergunta qual foi a coisa mais difícil. A coisa mais difícil, pastor, foi ter que fazer as ligações de vídeo com os meus filhos nos primeiros dias e ter que deixar a câmera fechada, porque eu tinha tanto acesso, né? Eu não queria deixar aquela imagem. Eu tenho alguns prints no meu celular até hoje, eu tirei foto de tudo, gravei tudo. Eu fui o único paciente da UTI que estava com o celular no quarto. Né? O Dr. Elton, um médico aqui da nossa igreja, trouxe essa informação depois para mim também, mas os médicos falavam. Porque a pandemia trouxe muita ansiedade, a ansiedade causa falta de ar, era o que eu não podia ter. Então eles tiravam o celular das pessoas, porque elas ficavam muito ansiosas, desligavam a televisão do quarto, apesar de ter toda aquela estrutura, eles não deixavam, porque isso deixava as pessoas ansiosas. E eu fiquei sabendo no final de tudo que eu fui o único paciente que ficou o tempo todo com o celular na mão e a televisão funcionando normalmente, porque eles perceberam que eu estava saudável emocionalmente. Uau. Eles falaram, eu cheguei a aconselhar a enfermeira ali, né, que chegava tenso e dizendo, poxa, o cara 2/4 do seu lado aqui acabou de falecer. Né? Eles davam a notícia ali. Eu acho até meio com falta de sabedoria, mas eles não se aguentavam. E rapidinho descobriram que eu era pastor. Porque eles também estavam em pânico também. Muito, muito. Eu lembro de orar com enfermeiras ali, né, que entravam no quarto e descobriram que eu era pastor, né, com o tempo. E acabou acontecendo isso. Mas isso foi muito difícil, pastor. Eu olhar... Porque minha esposa estava com Covid em casa, num quarto, eu no hospital, e meus filhos, a gente teve que colocar a igreja, né? O amor da igreja é uma coisa que eu nunca duvidei dele, mas na pandemia eu entendi mais profundamente o que é ser igreja. Porque nós colocamos uma pessoa dentro da nossa casa para fazer as coisas básicas para os nossos filhos. Mexer um Nescau no copo para eles, ajudar na tarefa, porque era tudo online. Brincar com meu filho no quintal, jogar uma bola para distrair um pouco naquela pandemia. Então o mais difícil nem foi a doença, isso Deus fez, eu não precisei fazer, né? Eu não tinha o que fazer, então eu levantei minhas mãos e falei, agora é o Senhor, porque eu não tenho o que fazer. Mas o que eu fazia, eu não podia fazer, e alguém fez por mim. Então, quando eles ligavam de vídeo para mim, eu via a carinha deles ali, incertos, né? Porque já tinha uma certa idade para entender o que estava acontecendo. Com aquela incerteza, papai, você vai voltar? Eu me lembro, pastor, quando eu cheguei em casa, tem esse vídeo no meu Instagram lá, da Laura, do Gael dizer assim, eu não sei se foi o Gael ou a Laura, dizer assim, é o papai? E eu lembro de um amigo dizer assim, Max, quando eu estava vendo aquele vídeo, Deus falou algo para mim, cara. Eu falei, então me fala o que Deus te falou, né? Que aquela coisa assim, é o papai, de parecer que eles estavam, meu Deus, foram 12 dias só, né? Eu não mudei tanto assim, eu emagreci mais de 12 quilos, mas eu era o mesmo pai, né? Mas aquela fala, é o papai? E o meu amigo falou assim, cara, é como se ele estivesse olhando e dizia assim, cara, Deus mudou meu pai. É ele mesmo, porque ele está transformado. Porque eu voltei um outro cara para minha casa. Porque quando eu os vi, e eles fizeram uma festa, né? A Carla decorou a casa para me receber em casa, foi uma festa. Eu não podia ainda tocar neles, né? Tinha um protocolo de ficar ainda isolado dentro do meu quarto. Eu não podia abraçar aquelas coisas, a máscara. Foi muito difícil, cara. Quando te tiram uma coisa que você tem todos os dias, é muito punk. Só que é uma coisa que nós temos e talvez não desfrutamos, né? Eu vou dizer de mim, eu não desfrutava como deveria. Então hoje os meus filhos têm um valor diferente para mim, minha esposa tem um valor diferente para mim. Algumas falhas pequenas que eu cometia, elas têm um peso diferente para mim. Então algumas coisas passou a ter peso 2. Eu falo assim, eu não fazer isso aqui, eu sou o cara mais ingrato do mundo, porque Deus me deu uma nova chance de estar com essas pessoas, para eu valorizar mais as coisas, para eu valorizar mais isso. Então, é claro que eu cometo minhas falhas ainda, mas muitas coisas foram ressignificadas e a igreja tem muito a ver com isso, porque hoje algumas coisas que eu aplico no meu ministério, não só na minha família, na minha vida, até o cuidado com a minha saúde, que é uma coisa bem atual, mas com resultados, para mim, muito expressivos já, nasceram naquela UTI. Né? Eu não vou ser displicente assim mais com a minha saúde, porque eu sei que tem um pouco de responsabilidade também eu ter passado por aquele nível de gravidade. Então, bora lá, cara. Eu tô com o gosto da vida na minha boca. Eu acordo todo dia dizendo, opa, se eu acordei é porque Deus me deu mais uma chance. Então, bora lá fazer isso aqui da melhor maneira possível. Não puxar o ar para dentro de novo do mesmo jeito, não olhar para a vida mais do mesmo jeito. É muita coisa que fica, né? Muita coisa que fica. Eu não tive 70%, foi 30%. E também não tive internação nem nada, mas
sempre tem uma boa reflexão nesse processo. Mas, assim, na verdade, eu acho que não é sempre. Vai de cada pessoa. Tem gente que lembra disso, já volta a ansiedade, né? Ficou algo ali que a pessoa não aproveitou esse tempo para ter uma transformação pessoal, uma experiência com Deus, sim, uma vida que recomeça de um outro jeito agora bem melhor do que era antes, né? Obrigado por compartilhar a sua experiência. Fiquei ouvindo aqui. É muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. Max, e assim, com os homens, você lidera os Homens de Honra, que é um ministério, eu não conheço. Um ministério de homens numa igreja, como que a gente tem. O pastor Fabiano começou, você faz parte dessa jornada. Você é um homem de Deus, que é referência para essa geração. Você assume. E está há quanto tempo? 2 anos, 3 anos? 3 anos já. 3 anos liderando os Homens de Honra. Ontem só, que foi uma segunda-feira, Criativo isso é toda terça, então está atualizado. Ontem tinha 1.200 homens num culto mensal, que normalmente é a frequência. Uhum. A primeira conferência deu cerca de 2.000 homens. O que você tem aprendido e que palavra você tem para os homens do nosso tempo? Primeiro que foi uma das outras surpresas que Deus me deu, né? Liderar um ministério de homens. Eu que me achava... O próprio pastor Fabiano ontem, nessa celebração do qual você está dizendo, ele falou, né, que quando o paizão disse, vai lá assumir os homens, né, ele também se assustou devido à história dele. E eu também tenho a minha, né? Então, se tem uma coisa na igreja que eu não imaginava que, com a idade que eu tenho, nesse momento da minha vida, eu lideraria, seria os homens. Mas, enfim, Deus escolheu, vamos lá, né? E essa incapacidade de imaginar que eu poderia fazer me levou também a um outro nível de dependência, né? Quando a gente recebe um mega desafio, você vai para Deus e diz, Deus, se o Senhor não fizer, não vai acontecer nada, né? E a palavra que eu tenho aprendido muito assim nesses últimos dias, eu acho que isso tem a ver com a gente, com a masculinidade, é a permanência, e não só o permanecer, mas o permanecer frutificando. Eu percebo que uma coisa muito frequente nos homens é a inconstância, né? Os homens têm aquele gás, né? A gente sai de uma celebração, a gente quer fazer valer, a gente começa as coisas muito bem, né? A gente tem aquele sprint ali inicial, mas a gente não continua muita coisa, né? O homem tem aquele gás e daqui a pouco o cara desanima. Quantas coisas eu já não comecei e não terminei na minha vida, né? E eu percebo que muitos homens têm aberto mão da sua família, começaram algo, quero casar, quero ter filho, e ele depois deixa isso, né? Eu quero ter filho, aí ele deixa depois o filho na mão da esposa. É a esposa que faz a tarefa, a esposa que dá o banho, a esposa que prepara a comida. É começar e não terminar, né? Nem colocar para rotar de madrugada o cara faz, né? A mulher nem aquele tem que tapinha levantar, nas costas, amamentar, trocar e botar para rotar. O cara tem cara que tem nojinho de limpar a fralda. Pô. Meu Deus. Ontem a gente quebrou o mito do todinho aqui, né? Você que é homem aí, ó, a gente falou ontem que homem não toma todinho, pô. Você vai com aquela caixinha, chupando aquela caixinha até o final, né? O pastor Fabiano colocou a foto lá. Acabou hoje esse negócio do todinho, né? Aqui nos Homens de Honra. Então, são muitas coisas, né? A gente está aqui num papo rápido, mas nós precisamos ter mais palavra. Eu cresci num condomínio, aqui em São José dos Campos, que tinha uma vendinha lá no fundo. A gente ia jogar bola. E quando você é jovem, você não sai de casa jogar bola com carteira no bolso, né? Com 15 anos, 13 anos, uma que você não tem dinheiro. E aí eu lembro que a gente terminava de jogar bola e ia tomar aquela famosa... aquele Guarani, aquela Guaranita ali, né? Esqueci o nome do negócio agora. Tubaína. Tubaína. A famosa Tubaína. E aí você toma uma, duas, dá vontade de tomar a terceira, quarta, só que acabou o dinheiro, juntou as moedas, deu para pagar as 2 primeiras. E o dono do barzinho tá vendo ali que você tá... Falou, o cara da vendinha lá falou, vocês querem mais? Não, é que a gente trouxe dinheiro. Não, mas vocês têm dinheiro, vocês vão trazer? Vai pagar? Eu vou pagar. E eu lembro dele falando isso aqui. Não, você vai pagar, então pode tomar. Porque ele confiava na nossa palavra. Então eu cresci num lugar que palavra valia mais que dinheiro. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma palavra. Então, você vai pagar? Vou. Então, pode tomar. Ele ia trazer mais 2 garrafas já, sem a tampa, já dizendo, você vai pagar. Então, se você está falando que vai pagar, eu acredito em você. Porque a gente pagava mesmo. Então, falta muita palavra. A gente fala, assume um compromisso, mas talvez esse compromisso dure pouco tempo. Eu falei ontem no culto, a gente fala, o Tamo Junto virou
um jargão já, né? Só que ele sai da boca, mas ele não sai do coração, não sai nas atitudes. Então você fala, tamo junto, mas aí você liga pro cara, o cara nunca pode. Você conta com a ajuda dele, ele nunca está disponível. Homens que desistem muito fácil das coisas, abandonam a igreja, abandonam a família, abandonam emprego, abandona o curso que começou, abandona a faculdade, abandona os amigos. Então, essa lealdade de permanecer, de estar junto mesmo, eu tenho reafirmado, e eu gosto de compromisso público, né? Porque ele gera uma exposição que gera um compromisso, né? Então você fica ali, pô, eu falei publicamente isso aqui, então agora eu tenho... Porque é diferente daquela coisa que você fala para Deus ali no seu secreto, você vai se auto-sabotando se você não cuida, né? Agora um compromisso público não, você gera um compromisso com o ambiente coletivo do qual você falou. Então, tem muita gente, né, falando aí, na prática não tem... Eu vivi uma experiência recente, né? Tem uma frase do Paizão que é um eco na minha cabeça, né? Aconteça o que acontecer, as pessoas vão te abandonar. Tudo bem, eu acredito nesse axioma porque ele é verdade. Mas existe um tipo de abandono dentro do assunto que a gente está falando que ele não tem a ver com a masculinidade. Ele tem a ver com qualquer outra coisa, menino, com moleque, com comportamento, mas não tem a ver com o homem. Então, se pudesse dizer uma coisa para os homens, permaneça, cara. Permaneça na sua casa. Permaneça amando sua família, permaneça do lado dos seus filhos, permaneça na tua igreja. O tema da nossa conferência, né, fazendo promoção aqui da nossa conferência, vai ser raiz, porque eu nunca vi uma árvore mudar de lugar. Né? A árvore não nasce numa casa e no outro dia ela pula o muro e ela vai para outra casa. Não, ela finca a raiz ali ela permanece. Então nós temos que permanecer. Para frutificar, só permanecendo. Não tem como. Jesus nunca disse para nós darmos frutos. Ele disse para nós darmos frutos que permaneça. Não adianta por uma estação fazer bem feito, né? Ser uma estrela cadente. Brilhou, aconteceu, causou um alvoroço, sumiu. Do jeito que veio, foi. Não, a gente tem que permanecer. Daqui 10 anos, onde que eu vou estar? Eu quero estar no mesmo lugar, porém mais frutífero. Eu quero ser uma árvore plantada aqui, mais frondosa, com mais sombra para as pessoas, com mais frutos para alimentar mais gente. Porque esse é o fruto de permanecer. Se eu permanecer, eu sei que isso vai acontecer, né? Então... Permaneça. Talvez seja essa a palavra para os homens aí do nosso tempo. Que perspectiva sensacional, né? Aonde eu quero estar daqui a 10 anos? Eu quero estar no mesmo lugar, com raízes mais profundas, quero ter me tornado uma árvore mais frondosa, tendo frutificado muitas estações e frutificando muito mais. Então, fundamentado no mesmo Cristo, porque às vezes você fala assim, não, no mesmo lugar, você não está no mesmo lugar, né? Você está em outra cidade já, mas você está no mesmo lugar. É em Deus, né? Você está no mesmo propósito, na mesma obediência, no mesmo envio, o mesmo coração, o mesmo Jesus, o mesmo amando a igreja, amando a família. Você não deixou de amar a família, não deixou de estar comprometido com ela, não desistiu dela, não desistiu de você, não desistiu de cuidar da sua saúde. Então, permaneça aonde Deus te plantou e daqui a 10 anos você vai estar no mesmo lugar. Amém. Mesmo lugar, com raízes mais profundas. Principalmente se você que é homem estiver vindo na conferência que vai acontecer 7 a 9? 6 a 8. 6 a 8 de setembro. 6 a 8 de setembro. Já abre aí, ó. Abre o calendário. 6 a 8 de setembro, coloca Conferência Raiz Homens de Honra. Se você é mulher, está casado com um cara que vai, você já se prepara para fazer o rolê com as amigas. Homens de Honra, nosso Instagram, tem lá o link na bio para você fazer inscrição também, uma informação aí adicional. ic.homens de Honra no Insta. E o seu, pessoal? Max Rosa Souza. Max Rosa Souza, Souza com Z ou com S? Com Z, Souza com Z. E o de Floripa? ic.florianópolis. ic.florianópolis. Conhece alguém que está lá, que não tem igreja? Vai caminhar com esse cara aqui, ó. Vai fazer o rolê na praia no final de semana, vai sujar o tapete dele na sexta-feira. Pede para levar alguma coisa para repartir na mesa. Porque não tem igreja, né? Tem igreja, não tem... eu dizendo que não tem igreja. Tem igreja, não tem ainda auditório, não tem ainda o espaço alugado ainda. Porque nessa... Talvez em algum momento você está ouvindo esse podcast já tenha. Já tenha o prédio atualizado. Já tenha. Confira lá as próximas atualizações. Amém. Max, livros, filmes, coisas que te marcaram, que você pode compartilhar para inspirar. Vou falar de experiência recente, que são muitos, né? Sim.
O livro é o que eu vou indicar sempre, que eu acho fantástico. É A Grande Aventura Masculina, é um livraço. Livraço. Falamos de homens agora, então vamos continuar no tema, mas é um livro para a jornada de vida mesmo. Tem as fases que todo homem tem que viver. Exatamente. Né? Então, você vai se encontrar em algum momento nas páginas do livro, porque desde a infância até o sábio, né, o nome que se dá ali, até a hora Filho que você está ensinando, sábio. Exatamente. Então, um livro que fala sobre essa jornada, né? Para você que é mulher, não ficar fora da dica, Em Busca da Alma Feminina. Né? Tem a versão feminina do mesmo autor, que escreve junto com a esposa, a versão feminina. Então, é fantástico também. Então, fica essa dica de livro. É o livro que tem me ajudado até hoje. Eu já devo ter lido ele umas 5, 6 vezes. Sempre que a gente tem retiro, que é a base, o livro eu dou uma atualizada, olho meus grifos. Muito bom. E um filme que eu assisti recentemente, né? Vou falar mais recente. Eu sou quase um cinéfilo, eu sou apaixonado em filme, sou aquele cara da pré-estreia. Eu vou na quarta noite, quando vai lançar a sexta. É o ambiente que eu me relaxo, que eu me desligo. Eu vou em cinema sozinho, não tem crise, porque cinema a gente não bate papo, né? Então lá em Floripa tenho ido já em cinema sozinho também. Chama Irmãos de Honra. Acabou de sair do cinema esse filme e já está no Prime Video. Fazendo propaganda aqui. Um filmaço, fala sobre a amizade masculina e é um filme baseado em histórias, fatos reais. Eu gosto muito de filmes assim, né? Aquela típica história de um piloto da Marinha Americana negro que tem as suas dificuldades por conta da época da guerra, o preconceito racial. E ele vai para uma missão, depois da Segunda Guerra Mundial, de resgate lá no mundo oriental, né? A guerra da China, Japão e Coreia. E a Marinha Americana vai dar uma força e a esposa dele diz para um amigo dele assim, não sai de perto do meu marido. E ali começa uma jornada de uma amizade de 2 homens. Cara, o filme é fantástico, fala sobre lealdade, sobre honra, sobre estar junto, sobre receber às vezes uma orientação e permanecer do lado dela. Uau. Né? Não vou dar spoiler, apesar de ser conhecido como o rei do spoiler, porque o filme é um filmaço. Vale muito a pena. A trilha sonora é bala demais. O filme tem um roteiro muito bacana. Né? É muito legal mesmo a forma que trabalha. Assim, chama Irmãos de Honra. Vale a pena. Eu vou dar um spoiler aqui. Posso? Pode. Se você compartilhar esse podcast com alguém, essa pessoa vai ser muito abençoada. Já estou dando spoiler, tá? Estou avisando antes. Estou vendo você compartilhando. Fui no futuro e voltei. Fui no futuro e voltei e tem aqui, ó, aceitou Jesus, decidiu se comprometer com a família, não vai mais se divorciar, vai receber um chamado de Deus, vai começar a abrir encontros de avivamento dentro de salas de aula, dentro de empresa. Spoiler, estou vendo aqui já. Ó. Então, compartilha com alguém que vem à sua mente agora. Vê alguém na sua mente agora, manda, porque vai ser aquele presente do céu, uma bomba no inferno e bênção de Deus na vida dessa pessoa. E eu estava pensando aqui, tem muitas pessoas que o Max inspira, as cidades onde ele passou, que ele deixou marcas profundas, pessoas transformadas, Deus usou ele para resgatar pessoas, transformar ali família, ministério, chamado. Se você é alguém que é muito inspirado pela vida dele, comenta aqui, coloque aí uma história onde você se conectou, o que Deus fez com ele, com a Carla, com o ministério deles, que vai ser também algo que vai inspirar outras pessoas. Então é isso. Se você teve uma experiência que te marcou com o Max, ou ouvindo agora, talvez sua primeira experiência que você teve com o Creativity, com o Max, com essa conversa, coloca aí o que foi inspirador para você. Lembrando que depois, Max, sai o guia dessa conversa aqui estruturado que você falou, frases, livros, indicações. Já soube que, por exemplo, o episódio do Mike Brudel é o 65. O Gabriel já me mandou. Então a gente vai colocando aqui, deixando o mais didático possível para você. Lembra do papelzinho? Nós somos a Igreja da Cultura do Papelzinho, que depois dessa conversa, outras conversas podem inspirar uma equipe. Talvez você vai fazer uma reunião com a sua equipe e vai pegar a história do Max, algumas coisas que ele compartilhou, alguns valores, valor da mesa, valor da disponibilidade, valor da fome por Deus. Vai estar lá tudo nessa conversa e aí você vai poder abençoar outras pessoas e relembrar os pontos que mais te marcaram. Max, as suas últimas palavras para a galera que está nos ouvindo aqui, se você puder deixar aí uma
palavra, de bênção, de inspiração, qual que seria? Cara, existe uma tendência de que o modelo que mais nos feriu, a gente acredite que todas as pessoas são assim. E é isso que tem impedido muitas pessoas de se permitir de novo. Então, a figura masculina se torna ruim porque meu pai não foi assim. A figura assim porque alguém me traiu. E eu queria, né, enquanto você falava, veio isso no meu coração, se à vontade. Permita-se. Permita-se conhecer pessoas, permita-se dar oportunidade. Tem gente que nunca mais voltou para uma igreja porque foi ferido, né, dentro dela. Eu acredito que se a gente foi machucado aqui dentro desse lugar chamado igreja, é aqui que a gente vai ser curado. Ah, você perdeu sua família por causa que o seu cônjuge te traiu. Você diz, nunca mais eu vou me casar. Você tem direito de recomeçar, você pode viver de novo essa experiência. Ah, eu tive um amigo, ele me traiu. E, cara, permita-se, com certeza tem um cara que é diferente desse cara. Ele é leal, ele é fiel, ele é parceiro, ele vai ser um cara assim confiável. Então permita-se, a vida é muito curta para a gente viver ela sozinho. É legal demais ter a nossa história construída com outras pessoas, a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos. Ontem a gente falava no culto de os soldados, eles andam costa com costa, né? Então você fica na minha retaguarda, você vai ficar tranquilo, eu vou ficar aqui e você vai ficar na minha retaguarda, eu na sua retaguarda, a gente está todo mundo seguro. E eu falei do costa com costa, o pastor Fabiano falou do peito com peito. Porque o homem dá aquele abraço, às vezes, que põe a mão no ombro, aquela mão leve, uma segurando a outra. Não, a gente tem que abraçar, a gente tem que sentir, né, o peito do outro cara. Ele falou de o coração pulsar, né, junto, né, quando você abraça um cara. Apesar disso, às vezes, não ser perceptível, é o que acontece. E o costa com costa, né, você está protegendo. Então, desfrutar de tudo, aproveitar tudo e não limitar a nossa vida por causa de uma experiência negativa. Às vezes alguma coisa aconteceu na sua história, no seu passado, e por isso está te impedindo a viver um presente maravilhoso de um futuro que será mais maravilhoso ainda. Então permita-se. As pessoas não são iguais umas às outras, não. E Deus, se você colocar Ele no centro da sua história, Ele vai te apresentar as melhores pessoas que você poderia ter conhecido na sua vida. Minha última frase, quando você é amigo de Jesus, Ele apresenta os seus amigos para você também. Então, conheça os amigos de Jesus. Ele tem muitos amigos que Ele quer apresentar, botar você na mesa e com certeza serão pessoas que vão fazer diferença na sua vida. É isso, é isso. Valeu. Valeu, mano. Demais. Dislexo aqui no final, cara. Que é isso? Valeu demais, Max. Que bom ter você aqui. Foi incrível. Puxa vida, tanta coisa aqui para viver, relembrar e ser incrivelmente inspirado. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. Incrivelmente inspirado. Criative. Te aguarda em Jesus.